Agora sim. Oi, Felipão. Sim, agora Tá me sim. ouvindo? Agora sim. Boa noite, parabéns pela vitória. A gente tem notado, né, uma evolução na equipe do Grêmio, que teve uma boa atuação no jogo contra o São Paulo, mas o resultado não veio. Hoje a gente viu um Grêmio ainda melhor e o resultado veio. Queria que tu falasse ao que vocês acreditam essa evolução que o Grêmio tem tido. E o Grêmio está nessa situação aí no Campeonato Brasileiro e tem a Copa do Brasil também já na quarta-feira. Como que está sendo feito o planejamento em termos de tabela, de jogos, prioridades? Essas duas perguntas. A única prioridade que nós temos no momento é o Campeonato Brasileiro. Nós não deixamos de pensar na Copa do Brasil, mas neste momento nós estamos em uma situação bem difícil no Brasileiro e temos que concentrar forças e ideias e situações de jogo diferentes e algumas colocações no Campeonato Brasileiro. Ok, vamos pensar no jogo de sábado, porque já temos aí alguns problemas com cartões, algumas lesões, e aí as dificuldades deverão ser acrescidas a isso para o jogo de sábado, mas nosso pensamento é o Campeonato Brasileiro. Em princípio, sábado é o Campeonato Brasileiro. Depois vamos ver como enfrentar o Flamengo no jogo de quarta-feira. Felipão, hoje o Grêmio, parabéns pela vitória. O senhor optou pelo Maicon no meio-campo e ele, por meia hora, conseguiu jogar, deu o passe que gerou o pênalti do Alisson e acabou machucado. Já para ter uma ideia do tamanho dessa lesão do Maicon, de quanto tempo ele vai ser afastado da equipe por causa disso, e que soluções o Grêmio terá para esse lugar dele? Bem, essa é uma situação que vem nos acompanhando e nós estamos tentando modificá-la de acordo com o trabalho lá dentro do CT e com os jogos. Infelizmente, quando a gente pensa numa equipe, monta uma equipe, e essa equipe começa a jogar dentro daquela ideia que a gente tem, temos algum problema de lesão, como aconteceu hoje com o Maicon. Acredito eu, que pelo que o Maicon mostra depois do jogo, provavelmente nas próximas 2 semanas ele não deverá estar em campo. Aí a gente vai observar a reação do Lucas, que também saiu machucado, mas pelo menos é uma batida. A do Michael, eu acredito que seja uma lesão muscular. E aquelas coisinhas mínimas que temos depois de jogos. Mas acredito que teremos, exceção do Maicon, Wanderson, Thiago Santos, porque tem cartões, vamos ter os outros jogadores em condições. Felipão, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que o senhor falasse sobre o Rafinha na lateral esquerda, uma certa oportunidade. O senhor mesmo disse que não tinha essa ideia de improvisar o Rafinha, tirar da direita e colocar na esquerda. Por que o senhor resolveu mudar de ideia? E eu queria também que o senhor falasse do sistema ofensivo. O senhor acha que está faltando ainda algo para o Grêmio conseguir atacar um pouco mais os adversários? Obrigado, boa noite. Nós estamos atacando de acordo com as possibilidades, com os nossos jogadores, com algumas condições que temos pela frente. Fomos atacar o São Paulo aos 55 e tomamos o gol. Tem que saber administrar a crise, o problema que nós estamos vivendo. Então, só isso. Eu vou querer atacar. O time que mais atacou em 2018 foi campeão, o Palmeiras, e foi o melhor ataque. Era eu o treinador, mas eu tenho outra situação agora e eu tenho que pensar como é que vamos fazer para conseguir sair do problema que nós estamos, num contexto melhor. E o contexto melhor é sempre somar algum ponto, minimamente. E é o que estamos fazendo e que estamos tentando. Se tivéssemos tido o pensamento ideal de que aos 50 minutos de jogo no estádio do São Paulo, com uma equipe que brigava conosco, ficássemos defensivamente resguardados, teríamos mais um ponto. Então, é com um ponto e outro ponto que nós vamos, daqui, quem sabe, 7, 8, 10 jogos,
estar fora da zona de descenso. Mas calma, vamos fazer como a gente mais ou menos imagina, tendo uma identidade e dentro dessa identidade trabalhando. Felipão, o time hoje, ele foi cascudo, com pegada e com aquela raiva do adversário que você pediu no último jogo? E o que foi determinante para essa mudança de postura no jogo de hoje? Bem, acredito que se alguém ouviu o que eu disse e se vocês interpretam que eu fazendo isso estou errado ou não, provavelmente eles tenham ouvido as colocações que eu fiz e tenham entendido que este é o momento de ter nos olhos raiva e jogar com o adversário com uma vontade muito superior a toda a nossa vontade e a nossa qualidade, porque é um momento de superação. E eles estão tentando isso. Em algumas oportunidades, nós cometemos um ou outro equívoco, porque neste momento as coisas acontecem bem mais erradas quando a gente está nesse momento do que em outros momentos. Só nós temos que saber e trabalhar com consciência de que aquilo que está sendo feito é o certo e vai dar. Agora, se algumas pessoas entendem diferente ou não, o que tem? Vamos trabalhar com esse grupo, vamos conseguir mais pontos para podermos ficar um pouco mais tranquilos, vamos ter mais dificuldades, mas vamos superá-las. Acreditem, vamos superá-las. Não adianta ter um pensamento negativo, que o pensamento negativo não vai entrar dentro do nosso pensamento e do pensamento dos atletas no Grêmio. Felipão, eu gostaria que o senhor comentasse como foi a preparação para o jogo, no sentido de que nos últimos dias tivemos aí pequenos protestos dos torcedores e teve a polêmica do aniversário que os jogadores estiveram, que vazou vídeos. Como é que o senhor administrou tudo isso e como foi a reação, inclusive, do senhor com o noticiário recente? Então, vídeos, o que tem? Eles foram na festa de aniversário do colega, tiveram todas as medidas que são hoje determinadas pela lei dentro de uma casa e se comportaram muito bem. Eu não dou bola para isso, não. Se eu estou dentro da minha casa e aí janto com meu filho, ou janto com mais um colega ou outro, não dou bola para isso. Agora, manifestações, todos têm o direito de fazer, façam quando quiserem. Eu tenho que analisar se foram percorridos alguns caminhos errados ou não. Essa é a minha função. E que mais tu me perguntaste da preparação para o jogo, né? A preparação foi normal, só que nós temos que modificar algumas coisas. E eles jogadores, junto comigo, que sou o dirigente, que tenho eles mais na mão, nós temos que entender que esse momento tem que ser visto de uma maneira diferente quando se joga. Só isso. Quando nós tivermos as coisas equilibradas, que não são nesse momento, pode ser diferente. Filipão, tu citou anteriormente que espera aí dentro de 7 a 10 rodadas ter o Grêmio já fora da zona do rebaixamento. Não é muito tempo para ter o Grêmio fora de uma zona complicada que nem essa? Nós jogamos e ganhamos, e os outros jogam e também ganham. Só tem que fazer conta. Se a gente não fizer conta, então eu posso dizer que ganhando mais 2 está fora. Não, os outros jogam, ganham também. Então, não é assim. Tem que somar, tem que fazer os cálculos de quanto aquela equipe que está na nossa frente está somando de pontos, quanto por cento está conseguindo de resultados, quanto por cento nós em 3, 4 jogos podemos fazer a diferença de resultados, porque eles também ganham. Então, eu sou realista. Não adianta inventar uma história de que daqui 2 jogos... Não é assim. Não é isso. Temos que nos preparar sempre para a dificuldade e termos uma situação equilibrada daqui 6, 7, 8 jogos.
Aí depois podemos pensar em qualquer coisa, mas até lá, os outros jogam, ganham, empatam. Nós jogamos, ganhamos, empatamos ou perdemos, então nós temos que ir vendo desse aspecto. Nós não vamos fazer nada diferente do que é isso aí. Podem acreditar, não adianta, podem xingar, ficar bravo comigo, achando que o Grêmio tem que pensar diferente. Pode pensar diferente, mas nesse momento, eu, como técnico, penso assim. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Felipe, tu mesmo falou agora na coletiva que, nesses momentos, as coisas tendem a dar mais errados que o normal. Como é que foi trabalhar com esse grupo que tomou um gol aos 48 do segundo tempo na última partida e, mesmo assim, entrou ligado no jogo de hoje, não sentiu absolutamente nada aquele lance fatal aos 48 do segundo tempo? Pois é, porque... em primeiro lugar, nós colocamos hoje na equipe, para começar a partida, 2 zagueiros que são jovens, colocamos o capitão, que é o Maicon, com uma experiência espetacular, colocamos um outro jogador com uma experiência também muito grande, espetacular, que é o Rafinha. Então, nós começamos a fazer algumas trocas, porque entendíamos, depois do jogo com o São Paulo, que essas trocas precisavam ser feitas em razão de colocar uns jogadores mais vividos em dificuldades. E acredito até que nos primeiros 25, 30 minutos, quando o Maicon esteve em campo, a coisa fluiu bem. Depois tivemos umas dificuldades a mais, porque o Lucas entrou de uma forma... nós não conseguimos colocá-lo no mesmo lugar do Maicon, fazendo aquela função do Maicon, e a característica é diferente, mas acredito que se nós tivermos esse tipo de pensamento e colocarmos nossa equipe jogando dessa forma, nós vamos crescer aos poucos na forma de jogar, no estilo na identidade do nosso futebol, e aos poucos vamos então tendo mais possibilidades do que tivemos até o momento. Não esqueçam vocês que em 21 pontos nós fizemos 11. Normalmente, no meu cálculo, em 21 pontos nós teríamos que ter feito 13, porque dentro desses 13 pontos é mais ou menos 60% do que nós imaginamos de conseguir com o Grêmio, e esses 60% nos tirariam de uma situação mais difícil aí pelo fim do campeonato do primeiro turno, 4, 5 jogos do segundo turno. Se nós conseguirmos, temos que ter a cabeça pensar nesses detalhes. Filipão, parabéns pela vitória. Eu queria falar mais uma vez sobre o meio-campo do Grêmio, né? A gente sabe que a tua maior dificuldade de montagem para o próximo jogo vai ser essa, provavelmente. Ainda não se sabe, obviamente, se o Lucas Silva vai poder jogar. O fato é que talvez o Grêmio tenha perdido hoje, depois de conseguir colocar em campo, né, talvez o seu melhor meio-campo, que é o Maicon. O Grêmio perde ele de novo por uma infelicidade, um jogador que a gente sabe já tem dificuldades físicas. Qual é a grande ideia do Filipão, que tem toda a experiência, conhece tão bem o Grêmio, conhece tão bem e sabe muito bem desde sempre que o meio-campo é o lugar mais importante do campo, até para a transição ofensiva, para o Grêmio voltar a jogar bem, não só vencer, né? Qual é o cara que tu pensa que pode fazer essa diferença? Quem sabe o Campas pode ser esse cara? Não, nem chegou ainda. Não, nem chegou ainda o Campas. Nem sabe nem que o Brasil existe. Pelo amor de Deus. Não vamos nem pensar nisso. Que nós não, provavelmente, em 99%, nós não vamos ter um Maicon. Vamos ter um outro jogador. Vamos ter um outro jogador na posição. Vamos ver quem pode ser. Em princípio, pode ser o Lucas. Vamos ver a reação de hoje para amanhã, o que vai acontecer. Senão é um menino. Senão vai ser um menino. E temos lá Fernando Henrique, temos lá Saara, treina muito bem. Quem sabe está na hora de lançar também. Então, a gente não se preocupa com isso,
temos o Bob Sim, temos o Darlan, temos uma série de jogadores que poderão compor o Grêmio. O que nós queremos é este pensamento. Nós não podemos aceitar que estamos numa situação ruim e não podemos modificá-la. Nós temos condições de modificá-la. E para isso nós precisamos ter um grupo pensando dessa forma. E é isso que eu quero mostrar a eles. Eu estou mostrando e eles estão entendendo, ou estão procurando entender com o transcorrer dos jogos. Vamos ver se nós conseguimos.